lição 4, o poder da oração intercessória. Seja muito bem-vindo ao canal Classe dos Professores, anuncie aos seus amigos, inscreva-se no nosso canal, sempre é um prazer tê-los por aqui. O poder e a importância da oração intercessora, que é aquela que nós oramos por alguém, na salvação de pessoas. Então, em primeiro lugar, é uma pergunta que surge, o porquê da oração intercessora? Por que ela é tão importante? Primeiro, porque é claramente na Bíblia retratado que nós estamos numa guerra. Não é uma guerra contra a carne e contra a sangue, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, mas uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Apocalipse 12, 7 a 9 diz que o diabo caiu nesta terra e ele está irado contra os filhos de Deus. Então, esta guerra espiritual nos ensina muito. Deus, ele não manipula as pessoas, mas uma coisa é verdade. Nesta guerra, ele envia seu Espírito para convencer homens e mulheres da vontade divina. O texto de João 16, 7 e 8 deixa isso claro, que o Espírito Santo é enviado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E anjos celestiais, eles estão em batalha para influenciar a cabeça das pessoas para a eternidade. Anjos do bem e anjos do mal. Então, nós devemos entender que esta é uma batalha espiritual e nós estamos no meio desse fogo cruzado. Portanto, a oração é uma arma poderosa, e especificamente a oração de intercessão. E é uma segunda razão pela qual eu colocaria aqui, e que está ligada logicamente à primeira, o porquê da oração intercessora, é que Jesus é o nosso intercessor. E ele é o nosso exemplo. O texto de Hebreus 7, 25 deixa claro que ele vive para interceder por nós. Então, querido amigo, querido professor, querido aluno, você deve entender que, como Jesus é o nosso intercessor diante de Deus, nós devemos ser intercessores diante das pessoas. Devemos ser ousados no sentido de orar pelos outros, pelos pecadores que precisam aceitar a Jesus para serem salvos. Há um poder na oração intercessora. A Bíblia chega a dizer que Deus mudou a sorte de Jó, lá em Jó 42, quando Jó orava pelos seus amigos. Então imagine a força, o poder desta oração. Um segundo bloco aqui do nosso tema desta semana, que é muito importante. O primeiro é o porquê da oração intercessora. O segundo bloco é exemplos de oração intercessora. Então, além de Jesus, que foi o intercessor principal, que é o intercessor principal, nós temos, por exemplo, a oração de Paulo pelos cristãos efésios, onde ele orou para que Deus desse àqueles irmãos sabedoria e discernimento espiritual, que iluminasse a mente deles com a verdade e lhes desse a esperança da vida eterna. Paulo também ora pelos filipenses, no capítulo 1, versos 3 a 11, e aí é interessante que Paulo diz que estava sempre orando por eles com alegria, ou seja, a oração intercessora deve ser não algo difícil para nós, mas deve ser algo prazeroso, alegre, estamos intercedendo. E aliás, isso tira de nós aquele egoísmo, que nós só oramos por nós, pelo nosso problema, pela nossa saúde, pelo nosso dinheiro, pelas nossas posses. Isso é um formato de oração egoísta muitas vezes. Não que não devemos orar por estas coisas, mas alguns são centrados nessas coisas. A oração intercessora ou intercessória nos ajuda a deixarmos de lado o nosso egoísmo também. Um outro exemplo de oração, além de Jesus, além de Paulo, nós temos um exemplo clássico na Bíblia, que é a oração de Daniel. No capítulo 9 de Daniel, ele ora intercedendo pelo povo. E é interessante que quem pecou foi o povo, não foi Daniel. Daniel saiu bem jovem lá de Judá. Mas ele ousa interceder pelo povo. Nesse caso, ele é até um tipo de Cristo no Velho Testamento, que, embora nem da tribo dos intercessores, que no caso era da tribo de Levi, dos sacerdotes, Daniel era, ele, sendo da tribo de Judá, ousou interceder pelo povo diante de Deus. E no capítulo 10 de Daniel, nós vemos de novo Daniel orando, e agora no contexto do grande conflito. Ele fala ali do príncipe do rei da Pérsia,
que não era um personagem normal. E nós entendemos que esse personagem era o próprio Satanás, que estava guerreando contra o povo de Deus e tentando impedir que o povo de Deus voltasse para a Terra Prometida. Eles estavam em Babilônia, no exílio, e voltasse para a Terra Prometida e ali estabelecesse o plano de Deus e o plano do próprio nascimento do Messias poderia ser frustrado se eles não voltassem. E é interessante que esse príncipe do rei da Pérsia, que é uma força do mal, estava lutando contra a força do bem, que é Miguel, que é o próprio Jesus. E a Bíblia nos dá vários textos que nos indicam que Miguel é o próprio Jesus, porque relacionado a Miguel há uma ressurreição. Como é que um anjo simplesmente poderia ressuscitar alguém? Então, você percebe que a oração intercessora é muito importante nesse contexto do grande conflito entre o bem e o mal. E Daniel foi um intercessor, orou durante vários dias em prol da libertação do seu povo da Babilônia, da Pérsia, para voltar à Terra Prometida. E isso de fato aconteceu. Foi uma oração atendida, né? Vamos concluir então a lição dessa semana, prometendo voltar, se Deus quiser, na semana que vem com você, fazendo duas colocações. A primeira é que a oração intercessora tem que ser específica, né? Jesus sempre orava especificamente por seus discípulos, por exemplo. João 17. Né? O apóstolo Paulo orou pelos cristãos efésios, pelos filipenses, pelos colossenses. Paulo orou por Timóteo, por Tito, por João Marcos, enfim. A oração tem que ser específica, né? Porque aí mostra a sua clareza, a sua objetividade e a sua intencionalidade também, né? E aí eu terminaria com um texto do Testemunhos para a Igreja, no volume 1, página 346. Ela diz assim: Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival. Quem é poderoso rival de Satanás? É Cristo. Pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Que texto tremendo! Isso me permite fazer a você uma pergunta e um desafio que você pode fazer para os seus alunos também. Estamos nós explorando a oração intercessora em nosso trabalho para Deus? Estamos nós orando por pessoas? Há até um método em nossa igreja muito bom. É um método missionário, onde a gente escolhe pelo menos 5 pessoas não crentes para orar por elas. E depois de um certo tempo que estamos orando, a gente diz às pessoas que estamos orando por elas. E isso vai enternecer o coração delas. E aí podemos convidá-las para um programa especial de Dia do Amigo na Escola Sabatina. Podemos convidá-los para um programa de evangelismo, um culto na igreja. Enfim, é uma forma de evangelismo também. Mas não é apenas forma de evangelismo. É uma maneira de clamarmos a Deus pela salvação das pessoas. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente volta.